polícia trabalha com a linha de investigação de que Michael, o principal suspeito do crime de ter matado a jovem Vitória, é psicopata. Gente, as últimas atualizações desse caso é de que a polícia, uma das linhas de investigação que a polícia está trabalhando é da psicopatia de Michael. Eu vou colocar um trechinho para vocês agora da reportagem em que o advogado da família cita todas as linhas de investigação do caso da Vitória. E para a polícia, todas, sem exceção, viu? Todas as linhas de investigação até agora, é como se a polícia estivesse tentando seguir diversas linhas de investigação para ver se o Michael não aparece em nenhuma delas. Mas não tem jeito, todas as linhas de investigação têm o Michael. É como se ele não conseguisse se livrar de uma mentira que ele está contando. E ele realmente não está se livrando, né? Tanto é que está preso, né? Exatamente. Se a polícia trabalhar com uma linha de investigação de uma facção criminosa, com o envolvimento de uma facção criminosa, o Michael está nessa cena porque tentaram colocar isso na conta de uma facção criminosa e leva ele a essa participação. Se a polícia trabalhar com uma linha de investigação em relação à psicopatia, também, antes de tudo, aquele que nós já falávamos aqui. Se partir por uma linha de investigação que ele fez isso, atrelado com outras pessoas que não são faccionadas, que são conhecidos dele, há também a comprovação, porque de fato essas pessoas já deram depoimento. Bom, gente, é bem chocante pra mim, porque há uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui contando pra vocês os traços que eu, uma pessoa que passei por duas situações, uma tudo na minha visão, tá, gente? Um psicopata e um narcisista, né? Um possível psicopata e um possível narcisista. Então, pra mim foi muito chocante quando eu vi todas essas linhas de investigação que a polícia está tendo para o caso da Vitória, porque uma delas é a que, na minha visão, realmente é a psicopatia do Michael. E uma coisa que eu queria muito abordar aqui com vocês, que chamou muito a minha atenção. Gente, desculpa por essa voz, porque eu fiquei meio resfriada, nariz, então eu tô meio fanha, né? Mas tudo bem, vamos voltar ao vídeo. Uma situação que me chamou muito a atenção também, além de todas as outras que já fiz de todos os vídeos aqui falando pra vocês, é de que o Michael, ele mentiu pra polícia dizendo que ele não tinha rede social. E a polícia, nas investigações, descobriu que ele tinha sim uma rede social, que provavelmente não estava com o nome dele, Michael, mas estava com um nome fictício, um apelido, um nome qualquer, mas esta conta pertencia ao Michael. E esta conta seguia a conta da Vitória numa rede social. E isso me chamou muito a atenção. Porque, para quem assistiu o meu vídeo de um relato de se envolver com um psicopata, que eu vou até deixar no final desse vídeo para vocês, acho que foi, se não me engano, a primeira coisa que eu estranhei da pessoa, no caso do vídeo que eu tô falando, que eu falo lá no vídeo, ele dizia que não tinha rede social. E eu fiquei sabendo por uma pessoa da família que encontrou, quando veio aquelas sugestões de amizade, a pessoa que dizia que não tinha rede social. Então, isso é um traço que me chamou muito a atenção e pra mim a polícia tá tentando fechar o cerco, né? Porque, como eles disseram, eles querem terminar a investigação ainda este mês de março. Porque dia 13 de abril a Vitória faria 18 anos. Então, me chamou muito a atenção a linha de investigação que a polícia tá trabalhando, que eu já tinha feito um vídeo aqui antes deles falarem essas linhas de investigação, ou vir ao público essas linhas de investigação. Eu já tinha dito o que eu achava das pessoas envolvidas, já que o padrasto do Michael foi descartado, né, como uma pessoa que participou do crime, e o pai da Vitória também foi descartado, de acordo com a polícia. Então a gente trabalha com a hipótese do Michael, principalmente, e de outras pessoas, né, que ajudaram nesse crime. Mas o que me chamou muito a atenção foi isso. A linha de investigação que veio a público, do que a polícia está trabalhando também com essa hipótese, que pra mim essa é a hipótese. Por quê? Porque
veio a notícia de que a polícia estaria trabalhando com a hipótese que o Michael, ele é um maníaco, porque no celular dele, né, na rede social que ele perseguia a Vitória desde agosto de 2024, ou seja, por volta aí de 6 meses seguindo ela. E ele tinha foto de outras meninas muito parecidas com as características físicas, muito parecidas com a da Vitória. Eu não sei se vocês lembram do caso do maníaco do parque. O maníaco do parque. Que eu me lembro, era uma situação que ele seduzia as mulheres no parque e depois, talvez uma linha que fosse pro sadomasoquismo, porque ele tinha relações com elas e depois matava, ou ameaçava de matar, né? Então, ele era um maníaco, tanto é que chamava maníaco do parque. Então, eles estão trabalhando também com essa hipótese de que o Michael seja um maníaco, né? E era como se fosse uma obsessão pela Vitória. E isso é um psicopata. É um traço, assim, horrendo para diagnosticar uma pessoa com psicopatia. Porque o maníaco do parque, ele era um psicopata. Ele era um psicopata. E eu falo, psicopatia não tem cura, tá? Então, assim como eu trago pra vocês, né, e vem pessoas falando, ai, mas você tá se expondo, você vai acabar se ferrando. Gente, eu venho aqui trazer informações pra vocês. Vocês sabem que eu não sou psicóloga, eu não estou aqui fechando diagnóstico nenhum, eu estou aqui trazendo informações. E esse caso da Vitória trouxe pra vocês verem que todos os sinais que eu falei da situação que eu passei, como eu disse, a pessoa foi diagnosticada com psicopatia? Não foi, apesar do advogado criminal ter me falado que era. Mas um diagnóstico psiquiátrico não tem. Mas os sinais batem iguaizinhos com o Michael da situação da Vitória, do crime da Vitória. Esse negócio da rede social, mentiras. Por que a polícia deixou ele preso? Porque pegou um monte de inconsistência no depoimento dele. Um monte de inconsistência. E eles até falam nessa reportagem, né? A polícia tava tentando ver se em alguma linha de investigação o Michael não aparecia, mas ele aparece em todas. Todas as linhas. Todas as linhas o Michael aparece. Então, o fato da polícia de investigação ser a psicopatia, por a polícia ter descoberto que ele tinha sim uma rede social em que ficava obsessivamente seguindo a Vitória aí por 6 meses. Quem é que segue uma pessoa por 6 meses? Obviamente tinha um intuito. Não é porque a linha de investigação é psicopatia, então vai fechar, ele é psicopata e acabou. Não, porque um psicopata, mesmo ele sendo psicopata, ele sempre vai ter, ele tem que ter um intuito para fazer alguma coisa, né? Principalmente num crime como esse, né? Não é um... Não se assemelharia ao maníaco do parque, porque ele repetia, era o mesmo protocolo em todas as situações das mulheres, do maníaco do parque. Agora o Michael foi um caso aí, aparentemente isolado da Vitória, então é como se ele tivesse uma obsessão por ela. Tanto é que eles estavam trabalhando com a hipótese de ter sido um crime passional. De repente, é aquilo, ele é um psicopata por ter feito tudo o que fez, todo o histórico dele desde o início, desde o desaparecimento da Vitória. De repente, ele queria ter um relacionamento com a Vitória, mas ela nunca deu bola. Não tem como a gente saber tudo, aqui é suposição. Mas que a polícia sabe que ela está frente a frente com um psicopata, um possível psicopata, ela sabe. Lembra que eu ainda falei pra vocês no vídeo anterior? Eu disse, a polícia, ela está acostumada a lidar com psicopatas. E olha aí, ó. Ela está acostumada, tanto é que ela está trabalhando com a hipótese dele ser. Percebem? Então, e todos os sinais, né, desde o início. Tanto é que a coisa tá tão ruim que não conseguem nem tirar o Michael de alguma investigação, de alguma linha de investigação, porque ele está presente em todos. E teve uma vez, que eu vou contar aqui de brinde pra vocês nesse vídeo, que eu conversei com uma promotora
que protege a criança e o adolescente, e era a respeito de um psicopata. E ela disse pra mim: Sofia, fica tranquila, sabe por quê? Porque eles sempre deixam escapar alguma coisa. Tanto é que tem um vídeo que eu falo que eles se acham as pessoas mais espertas do mundo. Se não me engano, é o vídeo que eu falo a diferença entre psicopata e narcisista. O psicopata, ele se acha super esperto e você é um burro perto dele. Então, como ele se acha muito esperto, ele acha que não vai deixar prova nenhuma, mas ele é um grande tapado, podemos dizer assim. Perigoso, porém, como ele subestima muito, né? Ele acaba deixando rastro. Ele deixa rastro. Então, essa promotora falou pra mim: Sofia, fica tranquila, ele vai deixar algum rastro em algum lugar. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando eu venho falar pra vocês, eu não tô brincando. Eu estou realmente falando de uma coisa muito, mas muito séria. Se metade das mulheres no mundo hoje ouvissem o meu vídeo, eu tenho certeza que elas ficarão muito mais atentas, muito mais ligadas aos sinais que a vida traz, porque a gente sempre consegue enxergar. Sempre a vida apresenta os sinais. É que às vezes a gente tá cega e não enxerga. A gente tá olhando pra pessoa, mas a gente tá vendo nela o que a gente inventou sobre ela e não quem ela realmente é. Então por isso que eu quis trazer mais essa atualização aqui pra vocês, e de que o cerco realmente tá se fechando. E a minha opinião aqui, eu acho que eu tô aqui, eu me dou de total direito de falar a minha opinião, é de que, sim, é uma psicopatia, de repente sim, como a própria polícia achou, um maníaco, mas não sabemos ao certo ainda o que motivou esse crime bárbaro, né? É óbvio que foi uma coisa planejada, porque uma pessoa ficar seguindo a outra durante 6 meses, acompanhando durante 6 meses, não é brincadeira, né? Então, é isso, gente, tá bom?